Olá, boa noite. Olá, pessoal. Já já nossa convidada chega. Nossa convidada chegou. Boa noite a todos. Hoje vamos ter uma live especial com a Amanda Carvalho. Vai ser muito bom, então não saia não, fique aí com a gente. E a gente vai ter um tempo proveitoso em Deus. Vamos compartilhar coisas que têm nos feito crescer, né? Nesse tempo. São munições que a gente vai conseguindo ao longo da vida, né? Para esses tempos difíceis. Então, Amanda, você pode me solicitar para participar online e aí eu aceito aqui, tá bom? Eu acho que chega uma mensagenzinha para vocês aí na tela e que quando você entrar, aí vai aparecer, acho que é solicitação para aparecer online, aparecer na videochamada. Aí tu clica nisso e eu vou aceitar aqui para você. Ah, certo. Ah, chegou aqui. Oi. Oi. Oi, deixa eu só virar a câmera aqui. Tá bom. Aí tem bastante gente. Luca. Oh, meu Deus. Pronto. Ei, pessoal. Olá, boa noite. Boa noite. Tudo bem, Kel? Tudo bem. Tudo bem, graças a Deus. Amém. Tá entrando. Tá entrando isso, gente. Coraçãozinho. Isso, clica bastante nos corações. Tá dando pra me ouvir bem? Tá sim. Tudo tranquilo por aqui. Ótimo. Gente, pra vocês que eu sou Raquel. Eu sou do Verbo da Vida. Amanda teve um também aqui na igreja. E aí a gente está começando a associar pessoas que marcaram a nossa igreja, a gente nesse tempo não está sendo fácil. Casa, não poder ter amigos. Aí hoje que eu tô ouvindo vou baixar um pouquinho meu. Tá dando uma interferência. Acho que eu ainda me escuto, mas tá bom. Tá ótimo. Pode sair, né? Então é difícil. Gosta de congregar com os irmãos, com os amigos, poder ir na pracinha. Ô, Kel, eu acho que o fone tá dando alguma interferência, porque eu também tô te ouvindo picado. Não sei se é a internet ou se é o fone. Deixa eu ver. Melhorou. Deu uma melhorada. Então tá bom. Eu não ouvi um bebê. Eu não sei se é a minha internet. Será que é a minha internet? Que eu ainda tô te ouvindo picado. Pessoal, vocês estão ouvindo? Alguém fala aí. Se tá ouvindo certinho. Estão ouvindo certinho? Alguém tá dando eco, né? Será que é aqui ou é aí? Não dá pra ouvir você. Não dá pra ouvir ela, Amanda. Eu acho que é aí que tá dando eco, né? Melhorou? E aí, gente? Já, preciso de feedback. Eu tive que me esconder. Muito eco. Eu não sei o que
Eles estão me ouvindo. Aqui eles estão me ouvindo bem? Pode ser o fone. O da Amanda tá certo. Você tirou o fone? Às vezes é o lugar mesmo. Deixa eu... Um segundo só que eu vou abrir a porta. Vai ficar melhor. Tá, espera rapidinho. Oi, gente. Tô vendo a Jo, a Aline entrou agora. Tia Rosimeire, tia Adriana. A Di tá aqui com a gente. Muito bom vocês aqui. Vai ser um prazer estar com vocês. Melhorou ou não? Deu uma melhorada. Deu? Deu. Então tá bom, era a porta. Então a gente tem uma dica. Nós somos os amigos da a Jo, a gente. Gente, compartilha aí, envia para os seus amigos, para que chegue até outras pessoas. Não retenho, não. Também. Então, assim, bom, né? De lives, né? Aproximando as pessoas. Saudade. Então, é verdade. Eu tô vendo, assim, às vezes, a gente vê tanta gente distante, né? Parece pessoas que a gente vê há tanto tempo que a gente entra lá, dá pra matar um pouquinho a saudade. É muito bom, mesmo. Tem aproximado muitas pessoas. Então, deve ser o cômodo mesmo. Vou fazer o seguinte, eu acho que o bebê já às vezes o quarto ele tira um pouco o eco mesmo. Então o volume tá baixo. Agora tá melhor? A Raquel tá melhor, né? Ai, gente, vai ficar. Então, começar? Vamos. Então, vamos orar? Amém. Muito obrigada, Senhor, por essa oportunidade de estarmos aqui. Amém. Respondo ter sido difícil. Nós sabemos que nós podemos de forma proveitosa. Amém. Então, que essa live estão precisando da vida dela, Deus, né? Amém. Refrigério. Agradeço. Amém. Então, é isso. Eu queria conversar um pouco com a Amanda sobre Deus. A gente vai começar sobre isso que nós temos feito e conhecer o Deus. Quanto falamos. O Evangelho é um simples, então que nós também. Então, Amanda, fala um pouquinho sobre né? Fala como foi sua experiência, né? Como você aprendeu com Deus, tentar com a palavra da fé, forte. Aí você pode Certo, vamos começar por partes, né? Testemunha grande. Então, a minha conversão, na verdade, não foi um ano específico, né? Eu nasci praticamente na igreja. Eu falo assim que eu fui privilegiada, né? Porque tem tantas pessoas que depois da juventude, já quase na velhice, eles conhecem a Cristo e eles falam, nossa, como eu queria ter a oportunidade de ter conhecido o Cristo antes. E eu tive o privilégio de ter crescido dentro da igreja, dos meus pais terem me ensinado desde pequenininho o caminho que eu deveria andar. Só que estar dentro da igreja, congregar, ir todos os dias de culto, não quer dizer que você esteja realmente vivendo Cristo, que você realmente tenha aceitado Cristo na sua vida. E, infelizmente, por mais que eu passei todos esses anos na igreja, né, ouvindo a palavra, passei pelo departamento infantil e depois eu ajudei no departamento infantil, passei pelos jovens, né?
E eu não era uma convertida de verdade, eu era mais uma pessoa convencida. Conhecia todos os princípios da palavra. Eu nasci no Verbo da Vida, sempre congreguei no Verbo da Vida. E nós sabemos que o Verbo, ele tem o princípio de, assim, de pregar a palavra mesmo, de não desvirtuar ou nem falar coisas que não convém, ou pregar fora de contexto, né, do que a palavra realmente quer nos dizer. Então, assim, eu conhecia muito a palavra, eu só não vivia a palavra, eu só não me entregava de fato. Só que foi chegando um tempo na minha vida que eu vi, assim, que nada estava dando certo. Sabe quando você olha assim e você fala, pelas minhas forças eu não tô conseguindo, não tá dando certo. E o que mais mexia muito comigo era porque eu não tinha a maturidade de entender que o tempo de Deus, o tempo do nosso Pai não é o mesmo tempo que o nosso. Eu vim mais ou menos há 7 anos para Minas Gerais, né? Eu congregava na igreja de Guarulhos, no Continental, e Verbo da Vida do Continental. E quando nós morávamos em São Paulo, a gente passava muita dificuldade, né? Era muito complicado, eu sei como que foi lá, eu passei a minha infância, então assim, a minha vontade era que Deus tivesse feito tudo naquele tempo. Eu falava assim, mas cadê o meu pai? Cadê Deus, que ele é amor e ele não cuida da minha família? A gente passando essas necessidades aqui, os meus pais se movendo para fazer tudo dentro da igreja, as coisas não acontecem dentro de casa. E eu mesmo, meio que eu era revoltada. Não é que eu não cria em Deus, mas eu era um pouco revoltada com ele. Porque eu queria que as coisas acontecessem no meu tempo, né? Então, assim, eu criei uma barreira mesmo e eu falei, não, o Deus só quer agir quando ele quer e pronto, acabou. Então, eu vou fazer pela minha força. E foi indo a minha adolescência, a minha juventude, até que chegou um ponto que eu falei, pera, eu preciso acordar, eu sei que tem algo na minha vida. Desde muito pequenininha eu sempre tive muitos sonhos, muitas visões e são coisas assim que é muito forte dentro de mim, sabe? E eu falava assim, eu sei que tem algo, que o Senhor tem algo para minha vida. Então, assim, de fato, eu quero conhecer você. Eu quero saber quem é você. Porque a gente conhece a palavra, a gente conhece aquilo que o Senhor deixou escrito para nós, para que nós fundamentasse a nossa fé. Mas eu quero conhecer o Senhor de verdade, sabe? Porque eu tô cansada, eu tô exausta, nada do que eu tô fazendo tá dando certo. Eu planejo as coisas e o negócio não vai para frente. E eu fiquei assim, eu preciso conhecer você, sabe? Eu quero entender o porquê que eu vim na Terra, o porquê que eu estou aqui, qual é o propósito da minha existência. Sabe, porque é muito ruim você viver sem um propósito nessa terra. Você viver sem um alvo e você fica desnorteado e você faz as coisas... Mesmo que você conquiste ou você termine os seus planos aqui, é algo vazio, né? Um homem que não conhece seu propósito se torna uma pessoa muito vazia. E eu realmente quis conhecer ao Senhor, foi com os meus 17 anos e foi numa fase muito difícil da minha vida, sabe? Os meus pais estavam começando um grupo familiar aqui em Campos Gerais, e eu comecei a ver os frutos, né, disso, as pessoas estão chegando até nós, e pessoas que precisavam conhecer Cristo, precisavam daquilo que eu e meus pais traziam como bagagem da palavra, do evangelho, e eu falei, pai, eu não posso ficar desse jeito, eu não posso ficar estagnada, eu quero conhecer ao Senhor, e foi quando eu tomei uma decisão radical na minha vida. Eu falei, o Senhor sabe dos meus defeitos, o Senhor sabe aquilo que eu preciso mudar, o Senhor sabe dos meus achismos, do que eu acho, eu deixo de achar, mas a partir de agora eu quero me desfazer de mim mesma, sabe? Eu sei que eu fui muito sincera e eu acho que é isso que o Senhor procura, sabe? Nos seus filhos. Ele não quer que a gente se torne pessoas perfeitas para chegar até Ele. Ele quer que nós somente se achegamos até Ele, sabe? Sejamos sinceros com Ele. E que o resto é Ele que faz. E foi desse jeito. Eu falei, eu sou assim, o Senhor sabe que eu sou desse jeito, sabe? Eu não tenho problema em falar algumas coisas aqui com vocês e ser muito aberta, porque é algo que faz parte do meu passado. Quando eu abri o meu coração para o Senhor, Ele me transformou por inteira. Então, assim, quando eu fui falar com Ele, eu falei, pai, eu sou uma pessoa que eu sou soberba, que eu só penso em mim mesma, que eu tenho as minhas verdades, eu não abro a mão para ninguém, é aquilo que eu creio, pronto, acabou. E eu fui rasgando o verbo mesmo com o Senhor. E eu falei,
Só ter com Deus. É, sabe, às vezes, então, e o legal é a gente ser sincero mesmo, a gente conversar com Deus como se fosse uma pessoa, literalmente, na nossa frente, porque às vezes a gente conversa com Deus como uma pessoa tão distante, né? Tipo, a gente aqui na terra, ele lá no céu, e aquele negócio. Só quando Deus quer que a gente trata ele como um pai mesmo, né? E eu falei, ó, eu conheço a sua palavra, eu sei o que o Cristo fez na cruz por mim, e ele morreu para que eu tivesse a salvação, mas que eu também tivesse uma vida plena aqui nessa terra, e eu quero entender o meu propósito para que eu comece a viver ele. E foi quando eu falei para o Senhor, ó, a partir de agora eu não quero saber o que eu acho, o que eu deixo de achar, eu quero saber o que a sua palavra acha, o que a sua palavra diz, e é o princípio para a minha vida. Então eu fui muito radical. Eu sei que às vezes quando a gente fala assim, não, pai, a minha vida é sua e agora eu quero viver Cristo de fato, de verdade, mas às vezes a gente coloca umas restrições para Deus, né? Ó, só não toca no meu relacionamento, só não toca na minha família, só não toca aqui na minha área de conforto. E graças a Deus, até nesse quesito eu fui radical, porque eu expus para o Senhor exatamente todas as áreas da minha vida, e eu falei, pai, eu não faço mais nenhuma parte da minha vida como prioridade, sabe? Eu quero que tudo que eu preciso ser forjada, tudo que eu preciso ser moldada, por mais que eu sei que vai doer, sabe? Porque toda mudança, principalmente de caráter, porque o meu caráter foi forjado. E você viveu uma vida inteira com aquele mesmo tipo de pensamento, com aquela, sabe, aquela casca que a gente cria, sabe? De que eu sou assim, eu vou morrer assim, não importa, não. Quando você vai tirando aquelas cascas que a nossa vida vai construindo, né, ao longo dos anos, isso dói demais. E vou contar um pouquinho do tempo. Quando eu saí da escola, eu comecei a fazer faculdade e eu comecei a fazer direito, né? Eu fiz um semestre de direito e se fosse para eu ter uma faculdade muito benção, você não posso nem falar, né? Porque a gênia... A própria sabedoria escrita. Então, assim, eu acredito que se tem um propósito em você fazer uma faculdade, faça assim, é bênção. O lugar que você vai chegar, a minha vida não vai chegar. Então, eu aconselho muito você, sabe? Se você quer ser doutor, se vocês querem ser médico, se vocês querem fazer um curso de cabeleireiro e poder ser como fala? Um psicólogo para essas mulheres, né? Então, assim, todos os lugares, sabe? Eu aconselho mesmo vocês fazerem. A minha vida, eu vou falar que é algo que eu optei por não fazer, mas é mais por conta do meu chamado, é mais por conta daquilo que o Senhor colocou no meu coração. E eu comecei a fazer, sabe? Eu amei o curso. Se fosse para eu ter uma faculdade, com certeza eu terminaria, né? O curso de Direito. Eu queria ser promotora. Mas, gente, de fato, era algo vazio dentro de mim, sabe? E o Senhor, é muito engraçado, nosso pai, ele é engraçado, ele tem um senso de humor, eu costumo dizer. Porque eu entrei na faculdade sem direção, sabe? Eu entrei assim, tipo, não, eu vou entrar porque eu preciso fazer uma faculdade, eu terminei o terceiro ano, meus amigos estão tudo indo e eu preciso ir, certo? Legal. E aí, no meu primeiro semestre, o nosso professor de filosofia, ele era pastor. E Deus foi falar comigo dentro da faculdade. Eu falei, o senhor tá brincando comigo, né? Só pode. E ele levou a Bíblia um dia. Eu falei, nossa, como ele é ousado. Deve ter até ateu dentro da sala de aula, ele levando a Bíblia, sabe? E aí ele começou a falar um pouquinho sobre o propósito das nossas vidas. Ele falou assim que tem muitas pessoas que começam a entrar começam o curso de Direito porque sabe que é um campo muito aberto e que é fácil, né? Entre aspas, não achem que é fácil assim. Você ganhar dinheiro porque o mercado de trabalho é muito, muito amplo, né? E aí ele começou a falar assim, sobre o propósito da nossa vida. Se a gente estava fazendo aquilo por conta do dinheiro ou porque a gente realmente tinha, como falei, um sonho, né? Tinha admiração pelo curso. E aí ele começou a falar algumas coisas, eu não me lembro direito. E aí veio algo dentro do meu espírito. O que você tá fazendo aqui? Aí eu, meu Deus!
Nossa, pai, é verdade. O que é que eu estou fazendo aqui, sabe? Porque eu não via um propósito na minha vida em fazer direito. Sim. Eu queria ser promotora, então são 5 anos de curso, depois mais uns 2 anos e meio, mais 3 anos para eu começar a fazer o concurso, né? Porque promotor é bem complicadinho, mas não é impossível, viu? E nós que temos Cristo, nós temos a mente de Cristo, então não é complicado assim, viu? Nós temos o Espírito Santo dentro de nós, mas enfim. E aí, eu não terminei, né? Eu parei no primeiro semestre, minha mãe super me apoiou. Ela falou, não, filha, você tem que saber mesmo o que você quer na sua vida. Se não é isso, não é o que Deus quer pra você, então não faça. E aí, comecei a orar, né? Comecei a querer entender qual era a vontade de Deus pra minha vida. Comecei a trabalhar nesse tempo, conheci pessoas incríveis. E a questão do rema na minha vida foi algo que sempre foi muito forte, né? Como eu nasci no Verbo da Vida, eu ouvia desde pequenininha sobre o rema. Eu vi, assim, os meus amigos sempre eram mais velhos do que eu, então eles passavam pelo rema, assim, antes não podia com 16 anos, né? Era só com 18. Então eu vi eles entrando no rema e eu ficava, por que não? E eu, tipo, 4 anos mais nova do que eles, né? E eu sempre tive o desejo de fazer o rema, porque eu sempre olhava para a vida das pessoas e eu via que a vida das pessoas eram totalmente transformadas pelo rema, por um simples curso de 2 anos. E eu falei, eu preciso disso. Só que como eu vi para Minas, e aqui nós ficamos um tempo sem congregar, e os meus pais até mais tempo do que eu, e aqui não tinha o rema. Para eu poder fazer o rema, eu teria que ir embora. E até quando eu parei de fazer a faculdade, a minha vontade era mesmo. Era eu ir embora. Eu falei, mãe, eu vou para São Paulo, eu vou para Belo Horizonte, eu vou para Campina Grande, mas eu preciso fazer o rema. Só que eu não senti paz, sabe? Eu conversei com a minha tia e como estava começando o grupo familiar, eu vi uma necessidade muito grande de eu poder estar ali com os meus pais, né? Nesse tempo. E aí eu comecei a trabalhar, e aí eu comecei a orar pelo rema. Eu falei, pai, esse rema tem que chegar até mim. Se eu não posso ir até ele, ele vai chegar até mim. E eu fui trabalhando e tal, e eu orando, até que os meus pais conheceram a igreja do Verbo da Vida lá de Pouso Alegre, e depois nós viemos, né, para a igreja de Paraguaçu, e foi da igreja de Paraguaçu que começou o grupo familiar aqui em casa. Um tempo depois nós ficamos sabendo sobre o projeto do rema. Não, mas eu orei. Eu falei, pai, chegou a minha hora, sabe? Porque eu tinha convicção dentro de mim, era algo assim, não era um achismo, era uma convicção que eu seria uma antes e uma depois. Não por causa de homens, não somente pelo curso, mas é porque a disponibilidade que eu tinha no meu coração. Eu sabia que eu seria totalmente transformada. Eu digo assim que o rema ou é 8 ou 80. Ou você faz um curso que você adquire mais conhecimento e pronto. Ou você faz um curso que você adquire conhecimento, você coloca em prática e você começa a viver os melhores dias da sua vida. É de fato assim. E eu fui muito radical. Então, quando realmente eu recebi a notícia que o rema chegou em Pouso Alegre, aí eu falei, pronto, não quero saber, não importa que montanha se levante, eu vou sair, passar por cima e eu vou fazer. Pronto, acabou. Eu não queria saber. Foi. E aí eu tava trabalhando, né? E a princípio eu tava pensando na maneira de ir, né? E voltar. 3 horas de viagem. E aí, muito. Aí eu falei, meu Deus. Meio complicadinho. Mas assim, a distância não foi algo para impedir a minha fé. De jeito nenhum. Eu falei, eu vou fazer e pronto. E o Senhor vai dar o jeito. E foi assim. E aí chegou janeiro, fevereiro, e eu falei, pai, mãe, eu acho que eu vou pedir demissão e eu vou para Pouso Alegre. Vou lá, arrumo um serviço e vai dar tudo certo. E aí foi aí que eu conheci a Diana e o pastor, eles vieram para cá, eles começaram supervisionar, né, aqui a região e aqui Campos Gerais. Então, eles começaram a ter um relacionamento mais próximo conosco. E aí eu fiquei sabendo que as filhas dele iam fazer o rema também. E eles me fizeram um convite. Graças a Deus por esse homem e essa mulher de Deus, porque eles foram totalmente inspirados, sabe, pelo Espírito.
Porque, como eu falei, eu não era uma pessoa muito fácil de lidar. Eu tinha um temperamento muito forte, eu tinha aquelas, né, aquele tipo, assim, aquele padrão que eu não abaixava pra ninguém. E eles não me viram daquela forma, sabe? Eles viram como não Cristo consigo me nem via. É. E eu falo que eles foram inspirados porque pessoas chegaram até ele mesmo. E não aconselharam a minha ida pra lá, entendeu? Então, assim, pra vocês terem ideia, sabe? Eu não tenho problema nenhum Sim, em abrir isso com vocês, sabe? E isso era tanto porque por isso que eu queria essa mudança tão radical na minha vida, sabe? Porque não existe você falar assim que, não, eu sou assim e eu sou satisfeita como eu sou. Não, não é, gente. Não. A gente sabe quando as pessoas não têm prazer de estar conosco, quando as pessoas estão com a gente, às vezes, por pura obrigação, ou quando, sabe, de nós não sai, sabe? A gente sabe. Né? A gente sabe. A gente não tem mais o que falar. Pode não fingir que não sabe, mas sabe. Isso. E aí, o que aconteceu? Eles me convidaram, e aí eu e meus pais começamos a orar em relação a isso. E eu tive duas opções, né? Os meus pais falaram, olha, eles fizeram um convite, agora você vai poder escolher o que você quer, né? E aí eu falei, pai, eu tenho duas coisas. Ou eu vou para Pouso Alegre. Continuo na minha área de conforto, porque eu vou estar ali sozinha, vou ir pro Rema, vou voltar, tá tudo tranquilo, tô vivendo a minha vida. Ou eu vou para casa desses nordestinos, que tem um temperamento totalmente diferente. Que tem um temperamento totalmente diferente do meu. E aí, com um povo totalmente diferente do que eu conheço. E aí, além de eu sair da minha área de conforto, eu vou estar começando a pôr em prática aquilo que eu estava aprendendo com o Rema. E os meus pais receberam a notícia que eles iriam pastorear aqui a igreja, e eu não sabia como era ser filha de pastor. E as meninas já tinham uma bagagem muito grande. Eu falei, pronto, vou juntar o útil ao agradável. Vou ir pra lá, porque elas vão me ensinar como que funciona, porque ser filha de pastor não é, né? Não é fácil. Tem uma graça pra ser uma filha de pastor. É isso mesmo. E aí, eu fui pra lá, tomei essa decisão e graças a Deus, porque eu tive esses tipos de pensamento, eu acredito que foi o Espírito Santo mesmo me induzindo a isso, me guiando, com certeza. E pronto, foi. E aí começa os melhores anos da minha vida. Quando eu fui pra lá, sabe, indo no caminho, eu falei, pai, o Senhor sabe que há algum tempo eu estou dizendo que eu preciso mudar, que eu preciso amadurecer, que eu preciso realmente conhecer a Cristo, eu preciso viver esse evangelho de fato e começar com que a minha vida frutifique e alcance outras vidas, mas agora chegou o tempo. Eu falei pra ele, eu não aceito, não importa o que Satanás vai levantar contra a minha vida, não importa o que ele coloque coisas, né? Forge coisas. Eu não quero saber. Eu quero saber que eu vou fazer a sua vontade, que eu quero ser intenso em todas as coisas que eu vou fazer. Pai, o Senhor conhece meu caráter, o Senhor sabe realmente quem eu sou, porque foi você que me criou. Mas agora eu quero entrar no plano original do Senhor para minha vida. E aí, indo para lá, a primeira coisa que o Senhor falou comigo, indo pra lá, ele falou, filha, eu vou falar uma coisa pra você. Eu falei, diga. Não se apegue nem a lugares e nem a pessoas. Foi a primeira coisa que ele colocou. Não deixe de amar e de cuidar das pessoas. Mas não se apegue nem a lugares e nem a pessoas. Isso foi muito forte dentro de mim. Eu falei, meu Deus, como assim? Mas amém. E aí eu indo pra lá, e gente, o Rema foi, com certeza, a melhor decisão da minha vida. Eu gravei um vídeo, né, pro Rema mesmo, falando sobre isso. E, gente, o Rema, ele estruturou a minha vida. Ele deu uma base. Eu tô com 21 anos, e dos 19 e 20 anos, ele estruturou a minha vida de um jeito que sabe, todas as outras coisas que eu olho, assim, parece que é coisa simples, sabe? São suaves. Porque eu já tenho uma estrutura.
Não importa o que aconteça na minha vida a partir de agora, eu tenho a palavra, eu fico com a palavra. Não é uma palavra qualquer, é a palavra revelada. Esse é o poder do rema nas nossas vidas, sabe? Quando nós estamos lá de coração e sabe, o rema, assim, a gente cria uma expectativa tão grande, principalmente a gente que conhece o rema há muito tempo. Sim, é verdade. Eu criei uma expectativa muito grande do que o rema podia me proporcionar. E assim, eu fui intensa em todas as áreas da minha vida, sabe? Eu falei na área sentimental, na minha área familiar, na questão do meu caráter e todas as aulas. Era incrível, todas as aulas. Eu era forjada em coisas e assim, eu falava, pai, eu nem sabia que nessa área eu precisava mudar. Nem sabia que... Mas assim, a palavra, quando nós estamos fazendo o rema, eu vou até falar uma das primeiras visões que eu tive, que isso parece que foi ao longo dos 2 anos praticamente. Na primeira consagração, porque nós temos as aulas e no último dia da matéria, no primeiro tempo é a prova e no segundo é a aula de consagração. E, gente, todas as aulas de consagração, eu não vou conseguir falar todas para vocês, porque senão a gente vai ficar aqui até uma meia-noite. Eu não sei se vocês tiverem disponibilidade para ouvir, brincadeira, mas a gente pode falar mais depois. Eu tenho uma experiência para contar, sabe? Algo assim com o Senhor que foram fundamentais para chegar onde eu cheguei hoje, sabe? Então, conte. E a primeira visão que eu tive, que foi a do jardim, sabe? Até o Fábio me chama de jardim por causa da visão. Foi uma visão muito forte dentro de mim. E que ao longo, depois de 2 consagrações pra frente, o Senhor foi terminando essa visão. Quando a gente está disponível em conhecer o nosso Pai, ele só precisa disso. De um coração disponível a conhecer. Sabe? Porque o resto ele faz. Eu nunca imaginei que eu teria tantas experiências. Eu entraria num nível de intimidade tão grande com ele como eu entrei. Isso nunca passou na minha cabeça, sabe? E ele foi me mostrando realmente quem ele era. E essa primeira visão, eu vi um campo muito grande, sabe? Gramado. E eu tava sozinha. E eu andava assim, eu sentia uma paz muito grande. E ao decorrer da visão, começou a aparecer muitas plantas, muitas flores, e foi enchendo, sabe, aquele jardim. Enchendo de flores. E eu ficava admirada, sabe? Eu tava tendo a visão e pensando com a minha mente, eu falei, que coisa mais incrível, como isso é lindo. E aí eu olhava assim, eu comecei a ver que alguns pontos começaram a ficar murchas as flores, sabe? Começaram a ficar lugares assim, pretos mesmo. E essas plantas começaram a morrer. E eu comecei a ficar angustiada no meu espírito. E eu falei, pai, por que o Senhor tá fazendo isso? E era uma angústia tão grande dentro de mim. E aí eu falei, pera, vai morrer tudo. E eu pensando na minha cabeça, por que isso está acontecendo? Me explica. E aí foi indo quando, acredito que tenha sido ele, né? Não tem como. Sim. Eu senti 2 homens, um do lado e um do outro, pegando na minha mão. E nós íamos até esses pontos que estavam escuros. E nós recolhíamos, sabe? Aquelas coisas que estavam mortas, sabe? Aquelas flores, aquelas plantas. E aí a gente ia e retirava, ele junto comigo, a gente retirava isso. E quando eu olhei de novo, tava aquele lindo jardim de novo. E aí eu entendi que aquele jardim era a minha vida. Quando o Senhor nos criou, Ele nos criou perfeitamente. Ele nos criou sem pecado, Ele criou sem malícia, Ele nos criou sem as coisas do mundo. Mas ao decorrer da nossa vida, infelizmente, quando o pecado entra, né, quando a malícia, né, entra nas nossas vidas, a gente começa, igual aquelas flores, né? Aquelas plantas, elas começam a murchar, sabe? Murchar. E aí, o que aconteceu? Eu vi que naqueles 2 anos era o cuidado dele com a minha vida. Ele iria retirar aquelas coisas que estavam imperfeitos, aquilo que estava estragando o meu jardim, aquilo que estava estragando a minha vida. E demorou um pouquinho para eu conseguir entender que aquele jardim era a minha vida. E foi justamente isso, sabe? Cada matéria que entrava, eu acolhi aquilo como uma verdade dentro de mim mesmo, sabe? Quando eu fui para lá, eu não queria ficar sem serviço, porque sempre gostei muito de trabalhar e de estar com pessoas, né? E eu falei, na segunda aula, nós tivemos a aula de autoridade do crente.
E eu lembro que o nosso professor, na penúltima... Nossa, incrível! Na penúltima aula, ele falou assim, olha, a matéria tá aí. A Bíblia nos explica, a apostila nos fala, né, detalhadamente aquilo que Cristo conquistou na cruz por nós. Nós temos a autoridade, né, no poder do nome de Jesus Cristo, mas é nós que temos que usar, é nós que temos que colocar em prática aquilo que nós ouvimos, aquilo que a palavra diz. E se a gente não colocar em prática, de nada vai valer nas nossas vidas. E aí ele falou pra gente se levantar e começar a declarar a palavra. E eu falei, pai, eu preciso de um serviço. Então eu declaro, ó, a minha parte natural, uma semana depois que eu já estava em Itajubá, já tinha levado os currículos, tudo. E eu falei, o natural eu já fiz. Não estou esperando o emprego chegar na minha porta. Eu já fiz o natural. Então eu declaro que semana que vem eu vou estar trabalhando. E eu fiquei com aquela paz, assim, eu falei, não quero saber, e pronto, acabou. Já declarei a palavra e as coisas vão acontecer. Quando foi no domingo, porque não é que a gente declara a palavra e Satanás agora, ela declarou a palavra uma vez, agora deixa ela, né? Não. Satanás, ele vai querer desmotivar a nossa fé, colocar incredulidade no nosso coração. E no domingo ele veio, porque algumas pessoas disseram pra mim que em Itajubá era muito difícil, porque às vezes era só por indicação, e que não sei o quê. Aí ele começou, né? Vai encher minha mente. Aí eu falei, Satanás, deixa eu te falar uma coisa. Você sabe que você já é mais do que derrotado, né, querido? Então vamos fazer o seguinte, já que você tá enchendo tantas minhas paciências assim, já tá tarde da noite, eu preciso dormir porque amanhã eu vou fazer minha entrevista. E eu tinha dito que eu ia começar a trabalhar essa semana. Mas como você está enchendo as minhas paciências, amanhã eu vou estar fazendo a minha entrevista e terça-feira eu vou estar trabalhando. E fui dormir. E não tinha nenhuma. Eu falei, eu vou lá dar ouvido para Satanás? Não vou. De jeito nenhum. Não é isso que eu tô aprendendo com a autoridade do crente. Aí, tá, quando foi, lembro certinho, na hora que eu acordei pela manhã, era 10 e pouquinho, porque eu tinha dormido tarde, né? Acordei tarde também. Aí, eu recebi a mensagem, na hora que eu acordei, do gerente da Baldassara, onde eu trabalhei esses 2 anos, E aí ele falou, não, você deixou o currículo aqui e tudo mais, você não tem interesse. E ele me perguntou, se ele vê isso, ele vai, meu Deus, tomara que ele não veja. Ele me perguntou qual seria o melhor horário para eu fazer a minha entrevista. Aí eu falei, Eu ri tanto da cara do diabo que você não tem noção, tanto que eu ri. Aí tá, claro, marcamos a entrevista, né? Nem foi bem uma entrevista. Mas, enfim. Aí ele falou assim, então, amanhã você pode vir trabalhar. Nossa! Eu não queria estar na pele de Satanás. Eu não queria. Porque eu saí daquele serviço, de verdade, rindo tanto da cara dele, rindo. Porque eu falei, eu tinha falado essa semana, olha pra você ver. Você tinha todos esses dias ainda, podia ser sexta-feira, pra tentar, né, alguma coisinha. Mas como você veio num dia que eu tava, né, daquele jeito... Inspirada, ó pra você ver o que aconteceu, né? E aí... Foi algo incrível. Até o meu serviço, assim, eu vi um cuidado de Deus na minha vida que eu falei, Jesus. Porque eu tinha orado pelo um serviço, mas eu também tinha colocado algumas exigências, entendeu? Porque nós temos um pai que sonha além do que os nossos sonhos, que tem pensamentos maiores do que o nosso. E eu falei, pai, eu preciso de um serviço que eu possa ficar arrumada durante o dia, porque o Rema, pra quem não sabe, eu morei esses 2 anos em Itajubá. Congregando na Igreja Verbo da Vida de Itajubá, porém nós íamos toda segunda, quarta e sexta para Pouso Alegre. Então era 1 hora para ir, 1 hora para voltar. Então eu precisava, às vezes na correria ali, nem dava tempo de tomar banho, só bem trocava de roupa e já ia naquela correria. Então eu falei, pai, eu preciso de um serviço que eu vou precisar estar arrumada, que eu não vou suar muito. O senhor sabe que não tem problema com o serviço, mas... Nessa questão eu preciso. E eu coloquei algumas exigências. E aí
Foi exatamente. Nossa, lá, assim, quando eu entrei lá, o Senhor falou algumas coisas no meu coração, até no quesito dele ter me colocado lá, foi algo dele mesmo, sabe? Tinha muita coisa muita coisa para acontecer lá naquele lugar, e eu pedi muitas instruções do que eu teria que fazer durante esse tempo lá. Quando a gente está fazendo rema, né, eu falo que a vontade é passar para todo mundo aquilo que a gente está aprendendo, porque são revelações assim que praticamente eu, por exemplo, que eu sempre ouvi a palavra do rema, porque o Verbo da Vida ele prega muito a palavra do rema. Só que a gente não imagina que a gente vai chegar, vai ler os mesmos versículos, os mesmos capítulos, os mesmos livros, com revelações totalmente diferentes e novas, né? Então a gente fica, meu Deus, que da hora, a gente quer passar para as pessoas. E eu querendo passar, sabe, ali no meu serviço, tinha ateu, tinha espírita várias, né? Vários tipos de religiões. E eu falei, pai, eu não estou lá para impor nada às pessoas, sabe? E eu falei, eu quero que o Senhor fale no meu espírito que eu preciso para alcançar a vida daquele povo, para trazer a diferença, né, para a vida deles. E foi quando o Senhor falou, você somente vai amá-los. Você vai amar e você vai tratar eles como eu trataria eles. E foram 2 anos assim que, nossa, gente, quem me conhece antes sabe do jeito que eu era. Porque, assim, se você falasse comigo, eu com certeza falaria com você. Caso contrário, a gente nunca teria nada, nenhum tipo de conversa e nenhum tipo de relação, porque eu com certeza iria travar, entendeu? Era assim, era recíproco. Se você gostava de mim, eu gostava de você. Se você não gostava, eu te odiava mais ainda. Era tipo assim. Você é paulista? Você é paulista? Eu fiquei 15 anos da minha vida em São Paulo, né? Então... Aí eu dizia, espírito de espírito. Cuidado, velho. Então ele não faz, não faz. Isso, ainda mais, nossa, eu sofri quando eu vim para Minas, porque aqui todo mundo cumprimenta todo mundo fala com todo mundo na rua, e lá não, né? Lá não, é assim, tipo, oi, distante, não tem esse negócio de ficar cumprimentando, não, lá é bem reservado. Sim. Mas enfim, eu era assim. E lá não, lá eu tive que me espremer, sabe? Fazer aquilo que Cristo faria. Não importa o que as pessoas fizessem contra mim, eu dou a razão, eu prefiro ficar em paz. E eu sempre dava outra face. E o Senhor foi me dando estratégias de como eu alcançaria a vida deles, né? E foi tudo através do amor. E em relação a isso, assim, é um testemunho gigantesco. Se eu pudesse falar da vida de cada um ali, seriam testemunhos assim, nossa! Resumindo a história, era um lugar que as pessoas não tinham muito contato, que elas eram meio frias no quesito relação, assim, entre patrão e funcionário e tudo mais. No meu aniversário do ano passado, resumindo um pouco a história, todos foram tomar café comigo, de gerente a dono, de funcionário, Nossa, na hora que eu olhei aquilo, eu falei, nossa, pai, como é bom ser sua filha. A gente, olha pra você ver, a gente se entrega pro Senhor, conhece o seu caráter, entende quem o Senhor é, e ainda a gente começa a viver uma vida tão plena, tipo, sabe, onde as pessoas começam a querer estar conosco, sabe, onde a gente consegue ver o favor do nosso Pai, sabe, porque a relação que Ele quer que nós tenhamos com Ele é de Pai, é uma segurança de que não importa o que aconteça, nós estamos com Ele, não importa o que o mundo faça lá fora, o que as coisas estão acontecendo lá fora, nós temos um Pai que não é pego de surpresa, um Pai que sabe de todas as coisas, que nos ama, que não vai nos deixar desamparados e que nós temos a certeza de que nós temos esse cuidado, né, de pai. Quando a gente pensa na parte da paternidade, a gente sabe que pai é proteção, que pai é cuidado, e eu comecei a entender que eu tinha esse pai, entendeu? Que independente de qualquer coisa, ele era bom, ele era amor, e que as coisas iriam se ajeitar porque nós temos ele, entendeu? E aí, foi vários, né? Vários testemunhos e muitas visões durante desses 2 anos. E o que eu tenho para falar para vocês é que... Quanto tempo a gente tem? Deixa eu... 15 minutos. Tá.
Já vou adiantar o processo. Então, assim, o que eu tenho para falar para vocês em relação ao Rema, se vocês têm a oportunidade de fazer, gente, faça. Faça, porque são coisas assim que a gente acha que é só a questão de você fazer um curso. Não é só a questão de você fazer um curso, sabe? Eu sei que para pessoas, às vezes, você tirar aquele dinheiro do seu orçamento mensal ali, que você já tem aquilo, é você viver por fé. Você entra no Rema e você já começa a viver por fé. Porque são muitos desafios, pessoas que moram longe, ou pessoas que realmente tem pessoas que fazem a matrícula sem mesmo não tendo esse recurso para poder fazer. E o Senhor, pela disponibilidade do coração, queridos, o Senhor não precisa de muita coisa. Ele precisa só que nós tenhamos como fala, a vontade certa, né, dentro de nós, de queremos fazer a vontade dele, de conhecer a ele, de adquirir conhecimento. O versículo que fala muito sobre isso é João 8:38, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E é de fato, queridos, quando nós conhecemos a verdade, quando nós conhecemos a quem é o nosso Pai, o porquê que Cristo veio, o que Cristo conquistou na cruz, hoje quem nós somos, o que somos e o que podemos fazer, é o que a Bíblia vai nos mostrar, e isso é uma convicção dentro de nós, e nós sabemos agora que tudo que acontece na nossa vida depois disso, nós temos respaldo na palavra, né? Então, nós temos o direcionamento da palavra, nós temos o que a palavra de Deus diz a respeito né? Então, é uma segurança para as nossas vidas. Nós somos libertos, de fato, da escravidão do mundo, sabe? Ser cristão hoje, para nós que somos jovens, não é algo difícil. Sabe? Eu falo assim que eu tinha certo amor pelas coisas do mundo, pelo prazer do mundo, sabe? Na verdade, eu nunca fui assim de gostar muito de beber, de ir em festa, mas eu gostava do prazer do pecado, sabe? Tipo assim, de viver uma vida de libertinagem, não de liberdade, de libertinagem, onde você faz o que você quer, sem medir as suas consequências, e eu gostava daquilo. Queridos, hoje eu não tenho falta de absolutamente nada do que o mundo pode nos oferecer, porque são coisas totalmente vazias, são coisas, a felicidade é momentânea. É aquele momento que você tá ali, que você tá naquele prazer do calor do momento, mas quando você coloca a sua cabeça no travesseiro, todos nós temos aquele arrependimento, sabe? Às vezes eu falo assim que é muito triste, às vezes, eu conversar com alguns jovens, sabe, nos dias de hoje, e eles falarem, não, mas chega no outro dia eu nem lembro bem o que eu fiz, o que eu deixei de fazer, e aí vem um ponto para que Satanás entre na mente, sabe, e comece a falar coisas a respeito da pessoa no qual ela não é, né? Então, assim, graças a Deus, eu nesse quesito, gente, quanto mais nós nos enchemos da palavra, quanto mais nós nos enchemos do conhecimento, quanto mais nós adquirimos intimidade com o nosso Pai, essas coisas vai nos esvaziando e nós vamos sendo completos pelo Espírito. Eu falo assim que nenhum vazio que nós temos dentro de nós é tão grande que o Senhor não possa completar, não possa nos preencher. Na verdade, tudo que há dentro de nós, todas as coisas que nós procuramos solução, nós procuramos, sabe, em pessoas, é somente o Senhor que pode nos preencher. E durante esses 2 anos, o Senhor foi me preenchendo de uma forma, foi me colocando uma convicção dentro de mim, uma fortaleza tão grande dentro de mim, e que hoje eu falo assim, Pai, eu sou muito completa. Eu assim, não é que a gente adquire muito amor próprio, não é isso, entendeu? É a questão de você saber que você tem ele. E que se você tem ele, não importa mais as coisas do mundo, sabe? Há um favorecimento quando nós entendemos a nossa posição de filhos. E que ele preparou uma vida plena nele, entendeu? Ele tem bons sonhos, ele tem bons planos ao nosso respeito. Então, quando nós queremos viver esses planos e esses sonhos para as nossas vidas, a gente vive uma satisfação dentro de nós. Então, hoje, não existe absolutamente nada que o mundo possa me oferecer que eu tenha prazer mais, entendeu? Então, assim, às vezes eu escuto de alguns jovens, nossa, Amanda, eu até quero viver Cristo, eu até quero conhecer Cristo, mas tem coisas ainda no mundo que me travam.
Tem coisas ainda que eu não quero abrir mão, entendeu? No começo, como eu falei, toda mudança, ela gera um desconforto, né? Você passou uma vida inteira vivendo uma vida ali regrada, aquilo, né? A você ir e vir e você não ter que dar satisfação de nada, e você não pensar nas suas consequências. E agora não. Você tem que entender aquilo que Cristo faria no seu lugar. Você agora tem que entender que todas as coisas são listas, mas nem tudo mais te convém, né? Você agora tem que entender que não são todas as músicas que vão te trazer edificação. Agora você tem que entender que não são todos os tipos de roupa que vai favorecer você como um filho de Deus. Que agora você entende que o seu corpo é templo do Espírito Santo. Então, assim, foram coisas que foram... Eu tô falando certas coisas que foram forjadas dentro de mim. E agora a gente entende que outras pessoas vão ver Cristo em nós. Então, assim, a partir de agora, os nossos passos não vão ser mais somente os nossos, mas vão ser de Cristo também. Aquilo que nós falamos já não vai ser mais as nossas falas, mas vão ser aquilo que Cristo fala através das nossas vidas. Então, isso gera aquele receio, né? Eu até quero conhecer a Cristo, mas eu não quero abrir mão das coisas do mundo. O que eu tenho para falar, se é o seu caso hoje, queridos, que é muito mais leve do que a gente possa imaginar. No começo pode até gerar um desconforto, mas depois é uma vida de plenitude e satisfação no Senhor que vocês não vão entender, sabe? Vocês vão começar a entender que essas coisas são totalmente passageiras, totalmente fútil, que vai te trazer um prazer e uma alegria momentânea. Mas quando nós estamos em Cristo, por mais que nós passamos um tempo naquela área de desconforto, quando nós entramos no centro da vontade do nosso Pai, nós vivemos dias de alegria, nós vivemos dias de paz, onde não importa qual é o tamanho da montanha, nós sabemos que se nós tivermos fé, ela tem que sair, ou nós passamos por cima dela, não importa o que é que nós estamos vendo com os nossos olhos naturais, ou que nós estamos sentindo, né, com os nossos sentimentos, com a nossa alma, ou várias outras coisas. Mas nós sabemos o quê? Que nós temos um Pai, né? Um Pai que vai estar conosco, nós temos uma certeza de que tudo vai bem, que tudo é passageiro e que nós estamos nos preparando para uma eternidade com Cristo, entendeu? Então, assim, a gente começa a ter uma motivação totalmente diferente das que nós tínhamos e nós vamos pensar agora numa vida eterna, não numa vida pequena aqui na Terra, onde nós nascemos, nós crescemos, nós trabalhamos, nós estudamos, nós criamos uma família e depois nós morremos. Não, nós temos um propósito e o Senhor vai nos trazendo ao longo da nossa caminhada com Ele. Isso, Ele vai trazer nos instrumentos para que nós possamos viver o nosso propósito aqui nessa terra e vivemos os melhores dias com Ele aqui, sabe? Nós vamos passar por momentos difíceis, todo mundo aqui sabe que eu passei por algo que bem complicado e que foi... que eu e minha família fomos pegos de surpresa, mas não importa. De fato, nós temos um Pai que Ele supre todas as nossas necessidades. O fato é que realmente agora eu não tenho a minha família presente por um tempo, por esse tempo aqui na Terra. Entretanto, o Senhor fala que Ele está pronto para preencher todas as lacunas do nosso ser. Então, assim, Ele está pronto para mostrar quem Ele é para mim, que eu não estou só, né? Que você não está só. Porque às vezes você tem uma família aqui na Terra, mas talvez que não seja presente na sua vida. Talvez você tenha pai, mãe e irmã que não sejam presentes na sua vida, mas você tem um pai, o Pai a qual te criou, que tem um propósito para você nessa Terra, e não importa que você passou dias, né? Até anos antes de chegar até aqui, às vezes com cicatrizes que ainda não foram totalmente curadas, ou que foram feridas que foram feitas recentemente, mas o Senhor, Ele está pronto para curar, sabe? Ele está pronto para chegar e você, dando liberdade a Ele te mostrar uma vida que você nunca imaginou viver, sabe? Essa é a segurança de que nós temos um Pai. Um Pai que nos ama, um Pai que nos protege, sabe? Que Ele vai estar conosco todos os dias da nossa vida, que não importa o que aconteça, Ele é bom, Ele é amor, como eu disse mais cedo, Ele não é pego de surpresa. Então, assim,
Essa é outro dia que eu posso falar com vocês, porque para todas as coisas o Senhor me preparou. E até para isso o Senhor indiretamente me preparou. Ao longo do ano passado, Ele foi me dando instruções. Há uns 8 meses atrás, Ele pediu para que eu comprasse uma agenda e eu começasse a escrever coisas que Ele trataria no meu espírito. E nesses últimos meses, Ele falou coisas ao meu espírito e que eu falava: Pai, por que a minha volta para Campos Gerais vai ser tão dolorida? Eu estou indo para cuidar da minha família, para eu ter um tempo com eles antes de ir para as nações. Eu sei que há uma necessidade de eu estar ali com a minha família esse tempo, mas por que será tão difícil, sabe? O Senhor me deu algumas visões e uma delas eu vou abrir para vocês. Eu estava dentro de um quarto fechado e eu orando em outras línguas e eu sentia muito... Oi. Deixa eu só falar, se cair, a gente entra de novo. Ah, tá. Então, assim, eu estava dentro de um quarto e orando em outras línguas, eu sentia a presença do Senhor muito forte. E o que acontecia? Ao mesmo tempo que o Senhor estava ali, eu senti uma angústia muito grande dentro de mim. E eu comecei a me perguntar mesmo nessa visão, falando para o Senhor: Pai, por quê? O que vai acontecer? O Senhor pode me explicar, pelo amor de Deus, que eu não estou conseguindo entender? E aí ele falou: a única coisa, filha, por muitas vezes durante esse ano vai ter que ser só eu e você. E ele não me falava o porquê, mas por muitas vezes durante esse ano vai ter que ser só eu e você. Uma semana antes do ocorrido, ele falou ao meu espírito: filha, olha, seja santa e irrepreensível. Seja santa e irrepreensível. Ele disse: vai doer, vai machucar. O sangue, ele vai dar na canela. Mas seja santa e irrepreensível. E, queridos, nós temos um pai que cuida de nós. Sabe, jovem, nós temos um pai que ele cuida de nós, que ele zela pelas nossas vidas, sabe? E quando eu soube realmente do fato, do que tinha acontecido, a primeira coisa que eu falei, pai, por quê? Pai, o senhor tem que me explicar na hora, a primeira coisa que eu falei. E aí eu comecei a orar em outras línguas, porque eu sei que ele fala muito comigo através de outras línguas, e eu falei: pai, o senhor tem que falar comigo. O senhor precisa falar comigo. E aí, quando eu fui tomar banho, a Nayara ali me ajudando e eu orando em outras línguas, ele: filha, aí eu: oi, entra aqui pra ouvir o que o senhor tem pra falar comigo. Ele falou: filha, você lembra do que eu tinha te dito? E o que eu tinha dito pra você alguns meses atrás? Eu lembro. Você lembra que eu falei pra você escrever algumas coisas? Aí eu lembro, e o Espírito Santo começou a trazer a memória de tudo que ele tinha pedido para eu escrever, de tudo aquilo que por trás de sonhos, de visões, ou mesmo ele falando comigo. Ele falou: filha, eu estava te preparando, sabe? Você não foi pega de surpresa. Você é forte, você é corajosa, e depois disso, se você for olhar nos olhos naturais, isso pode parecer loucura. Você pode falar: isso não tem como. Você não pode estar desse jeito. Você tem que se render ao fato. Mas eu não me rendi ao fato. Por quê? Porque eu soube que o meu pai me preparou para isso, porque tem coisas assim que eu tenho a convicção, né? De que desde que eu estava no ventre da minha mãe, ele já sabia que eu ia ter que passar por isso. Que chegaria esse ano e que ao longo de todos os anos da minha vida eu fui forjada para que hoje eu tivesse a força que vem do Senhor, que me manteve de pé durante esse tempo, sabe? E aí eu enxuguei minhas lágrimas e eu falei: Satanás, você tá me ouvindo? Eu quero dizer para você que se isso foi algo para tentar me parar, se foi algo para eu retroceder, eu quero dizer que você perdeu novamente. Porque eu não vou desanimar, porque eu não vou retroceder, eu não vou me render ao fato. Existe um fato, a minha família não vai estar mais aqui comigo, mas existe a palavra de Deus que diz que eu não vou estar só até que Cristo venha e eu passe uma eternidade com eles. Eu tinha a certeza e a convicção de que meus pais estavam com o Senhor. Porque uma vez que eu sei que eles aceitaram a Cristo, eles reconheceram que Cristo morreu por eles, por uma vida eterna, a minha família, minha irmã, minha mãe, meu pai, e que
eu não queria entender o fato, que de fato aconteceu, né? Do acidente e tudo mais, mas eu sabia que logo eu iria me encontrar com eles, né? E essa é a esperança que nós temos, que nós não estamos vivendo uma vida aqui aleatória, que depois da morte acabaria. Não, nós sabemos que não, né? Independente, às vezes eu não sei se tem católicos, se tem espíritos nos vendo, mas nós, independente do que você acredita, se você acredita num Deus, você, consequentemente, tem que acreditar na palavra dele. E a palavra dele nos explica isso, né? Que nós nascemos, nós somos criados por um propósito, mas porque nós temos o livre-arbítrio e nós ainda temos ele, o poder de escolha de crer em Cristo ou não, né? Desde o princípio. Então, o pecado veio, mas Deus não é pego de surpresa, ele já tinha o plano original de Cristo vir e ele morrer, né, no nosso lugar, um sangue puro, sem pecado. Então, hoje, se nós podemos nos alegrar, porque sabemos que nós podemos viver uma vida sem sofrimento, sem angústias, com o nosso Pai, o nosso Criador, desde o início, como nunca era para nós termos perdido, porque quando o Senhor nos fez, o nosso Pai nos criou, foi simplesmente para ele ter comunhão, porque quando ele passava no jardim, ele só queria conversar com Adão e Eva, né? Ele queria ter aquele momento de comunhão entre pai e filho. E foi o que nós perdemos, mas que Cristo, ele constituiu de novo. Ele resgatou isso. Nós hoje podemos chamar Deus de novo como um pai, né? Então, o que eu tenho para falar para vocês em relação a tudo, sabe? Nós temos realmente hoje um pai e eles criam nisso, eles tinham essa convicção, não importa ali o que a gente conta. Isso, voltem. Tá. Que bênção. Continua, porque está sendo maravilhoso. Então, e aí essa foi a convicção de que eu tinha, sabe? Que eu poderia passar um tempo aqui na Terra sem eles ainda, entretanto, todavia, eu iria passar uma eternidade com eles. E o que Satanás, ele quer é que nós nos envolvemos com a situação que ele mesmo cria. Nós temos que entender que o nosso Pai, ele não está aqui para matar, roubar e destruir. Ele está aqui para nos dar uma vida e uma vida em abundância. Quem mata, rouba e destrói é Satanás. Essa é que nós precisamos entender. Quem roubou a vida dos meus pais e da minha irmã foi Satanás. E ele quis com que eu me envolvesse nisso. E aí eu me posicionei como filha de Deus, com aquilo que a palavra dizia ao meu respeito. Sabe, queridos, a dor, ela existe, é um fato, né? Todos os dias eu acordo e eu tenho que conviver, né? Eu tenho que aprender a conviver com isso, mas eu não preciso me render a isso, sabe? A escolha de você ser uma pessoa alegre e você viver com Cristo é sua. Mas a escolha de você se entregar às circunstâncias da sua vida, se entregar à tristeza, também é sua. Tudo é um posicionamento nosso, entendeu? Então, quando nós conhecemos a palavra, nós sabemos que nós nascemos com um propósito, isso tudo se torna mais claro, entendeu? Às vezes pode parecer que para algumas pessoas eu tenha sido fria, né? Pelas circunstâncias, porque eu agi de uma forma mais posicionada do que emotiva, mas é por isso, queridos, uma vez que nós conhecemos a palavra e nós nos fundamentamos nela e nós criamos uma estrutura baseada na palavra, pode vir o dia mau, pode vir a tempestade, mas a nossa casa está firmada na rocha. A minha vida e a sua tem que estar firmada e ser construída na rocha. Então, pode vir o que for, pode ser que você passou por coisas que talvez eu não passei. E que talvez você, né,
ou vice-versa, e que a gente não conhece qual é a fraqueza ou aquilo que, né, que nós temos uma área sensível das nossas vidas, mas o Senhor, Ele nos dá todas as estratégias para que nós nos mantemos firmes, né? Então, o que eu tenho para dizer para você é para que, se você ainda não tem Cristo, se você ainda não reconheceu Cristo como o seu Senhor e Salvador, se você ainda não fez de Deus o seu Pai, não aquele Criador dos céus e da terra, o Todo-Poderoso, como algumas pessoas colocam Deus como uma pessoa tão distante de nós, que Ele está a todo tempo olhando para ver se você errou, Ele vai fazer algo, vai te colocar numa doença, ou Ele vai te punir, ou Ele vai te colocar no vale da sombra da morte, como muitas pessoas estão dizendo. Não, queridos, esse não é o papel de Deus. O papel de Deus é te trazer para o centro da vontade dEle, e o centro da vontade dEle é um relacionamento de pai com filho. Entendeu? Que Ele está pronto para restaurar toda a sua vida. Ele está pronto para te dar planos e estratégias para que você trace e tenha uma vida completamente satisfeita, né? Completa no Senhor. Onde os seus dias vão ser felizes e alegres, mesmo quando o dia mal chegue. Porque, como eu estava falando, é questão de um posicionamento, né? Quando nós nos posicionamos na palavra, não importa o que aconteça, nós vamos ficar com a palavra, nós vamos ficar com aquilo que o Senhor disse ao nosso respeito, sabe? E eu quis trazer, por último, a questão do meu testemunho, porque desses últimos tempos, se eu não tivesse me posicionado nisso, queridos, vocês não estariam nem me vendo aqui, entendeu? Muitas coisas aconteceram depois disso, coisas boas e coisas muito ruins, né? Porque como nós falamos de pessoas, tem pessoas que não escolhem viver com Cristo, escolhem viver no padrão desse mundo, e infelizmente nós sabemos que o príncipe dessa terra ainda é Satanás, então ainda são movidas por ele, né? São influenciadas por ele. E quando falamos de pessoas é muito difícil. Mas nós sabemos que nós somos filhos e que nós temos o Espírito Santo dentro de nós. Nós temos todos os frutos do Espírito. Então nós conseguimos passar por cima de todas essas coisas, né? São coisas boas, também são coisas ruins. Mas o tempo todo houve um cuidado excessivo de Deus comigo. Eu pude ver e vivenciar o que o corpo de Cristo realmente é. Sabe? Nos dias e na hora aquilo eu sentia... Sabe, como as orações dos meus irmãos estivessem chegando até a mim. Eu sentia isso. Eu comentei com a Nayara, com os meus amigos. Eu falei, parece que eu estou sendo sustentada de... para vocês, que quando nós aceitamos Cristo, hoje você vai fazer parte de uma família que te ama, uma família que está pronta para que quando você tropece, para que quando você caia, nós vamos fazer o papel de suporte, né, na sua vida, ou vice-versa, quando eu precisar, quando eu mais precisei, a minha família em Cristo, elas me deu esse suporte, elas me mantevem ali, sabe? Então, assim, viver com Cristo, principalmente para nós que somos jovens, queridos, é leve, é algo assim, não é difícil, sabe? Porque nós vivemos uma vida preenchida pelo Espírito Santo. Eu costumo dizer que depois que nós aceitamos a Cristo, nós somos guiados pelo Espírito Santo de Deus, nós não precisamos mais tomar decisões precipitadas ou decisões segundo as nossas próprias emoções, mas agora nós temos o Espírito Santo que ele pode nos aconselhar e pode nos mostrar o caminho certo de todas as coisas, sabe? Os jovens, principalmente na minha idade, estão tomando as suas decisões, estão formando a sua vida adulta, né? Então, assim, tem muitos jovens que se frustram porque não tiveram um direcionamento de Deus, não tiveram o direcionamento do Espírito, tomaram decisões precipitadas e lá na frente se arrependem, né? Por ter tomado essas decisões e se frustram com o Senhor, sabe? Se frustram com o Pai. Mas, queridos, nós não precisamos tomar essas decisões lá na frente, nós nos frustrarmos, porque o Senhor, Ele quer te dar as instruções certas. O Senhor, Ele quer te dar as respostas para os seus questionamentos, Ele quer te dar as direções para todas as coisas na nossa vida, né, que nós vamos tomar.
Então, queridos, viver com Cristo é leve, sabe? É viver uma vida preenchida por Ele, que Ele supre todas as nossas necessidades, que Ele sonha sonhos que a gente nem imagina, né? Que a gente às vezes limita quem nosso Pai é. E o nosso Pai, Ele é um Deus grande. Ele é, quando a gente olha para a criação dele, a gente não consegue diminuir quem Ele é, porque Ele é um Pai grande, né? Quando Ele pensou em fazer os céus e a terra, foi algo que a gente olha e fala, meu Deus, olha como eu sou especial. Se sim, é especial. Porque quando nós olhamos para as estrelas, quando a gente olha para aquele sol, quando a gente olha para as criaturas, para a criação aqui nessa terra, Ele fez exatamente para mim e para você. Ele mostra. Alguém falou exagerado, eu pensei nisso. Isso! Ele o tempo todo falando para nós como nós somos amados, como nós somos importantes. E se nessa noite você está se sentindo menor, se você está se sentindo incapaz de algo, sabe, eu quero te dizer que tem um Pai que Ele acredita em você. Ele vê como você nem mesmo se enxerga, porque Ele sabe das suas qualidades, Ele sabe onde você pode chegar, Ele sabe o potencial que você tem. E Ele só precisa que você deixe com que Ele age na sua vida. Uma vez que você fala, Pai, eu quero viver uma vida com o Senhor, tudo isso que aconteceu na minha vida também pode acontecer na sua vida, sabe? Ele quer estar com você todos os dias da sua vida, Ele quer te dar uma paz que excede todo entendimento, Ele quer colocar o amor dele em sua vida. E depois disso tudo que aconteceu na minha vida, pessoas vieram atrás de mim, sabe, passando por momentos difíceis, onde falando assim, nossa, olha, eu tô passando por isso, eu tô pensando em desistir, eu não estou aguentando mais, mas eu olho pra você e você não desistiu. Como que você consegue? Como que você consegue rir? Como que você consegue rir? Como que você consegue se manter de pé? E aí eu falo, eu vou te contar o segredo. Chega aqui que eu vou te falar. É Cristo Jesus em nossas vidas. Sabe, quando nós temos Cristo, não tem como dar errado. Quando nós temos o nosso Pai, sabe, sendo as primícias das nossas vidas, não tem como dar errado. Eu convido você a você querer conhecer ao seu Pai. Sabe, se entregar para Cristo. Sabe, eu costumo dizer que mesmo que nós não tivéssemos nada, vamos supor que a salvação, que Cristo Jesus, quando morreu na cruz, fosse somente para que nós não fossemos mais para o inferno. E que hoje, mesmo assim, nós ainda poderíamos passar por doenças, por tempos ruins, e mesmo assim não ter soluções para isso, sabe? Mas Deus, Ele é tão bom, que quando Cristo morreu na cruz, Ele morreu para que nós tivéssemos a salvação, sim. Porque sem Ele, nós poderíamos ser quem fôssemos. Podíamos ser a pessoa melhor dessa terra. Que mesmo assim, nós estaríamos condenados ao inferno, né? Essa não era a vontade de Deus. Mas, infelizmente, por conta do livre-arbítrio, o ser humano, ele decidiu, né, pecar e infelizmente, mas Cristo, ele veio para que nós tivéssemos uma vida uma vida eterna, né? Cristo venceu a morte, mas ele também venceu para que nós hoje nós tivéssemos uma vida plena e abundante nele, né? Onde as nossas vidas, elas são totalmente, todas as nossas necessidades, elas são supridas. E quando vai falar de necessidade, nós não falamos somente em dinheiro, em bens materiais, mas é em todas as áreas. É na sua vida familiar. Se às vezes você não tem uma família presente, Ele está pronto para suprir essa área na sua vida. Se você ainda acha que não tem amigos, se você se acha uma pessoa sozinha, Ele está pronto para dizer quem é Ele na sua vida. E que Ele está com você todos os dias. Sabe? Que pode todo mundo te deixar, né? Pode deixar pai, mãe, seus amigos te decepcionarem, mas Ele não vai te decepcionar. Ele vai estar com você todos os dias. Pode ser nos dias bons, nos dias ruins, em lugares perigosos, em lugares que são protegidos, mas Ele está com você. Eu não sei se a sua necessidade hoje é você concluir, né, um plano para a sua vida, você não sabe o que fazer, sabe? Ai, Amanda, eu não sei o que eu vou fazer da minha vida, se eu faço uma faculdade, ou se... Vai fazer o rema, eu aconselho isso, que Deus quer para a sua vida, porque você vai se fundamentar e você vai fazer uma faculdade onde você não vai olhar nem para a direita, nem para a esquerda, porque o seu alvo é Cristo. E você vai fazer, e você vai ser um excelente
aluno, você vai conseguir todas as notas boas, porque é isso que nosso Pai quer, nós temos a sabedoria que vem do Senhor, sabe? Se você quer abrir um comércio, jovem, se você não quer fazer uma faculdade, querido, Deus está pronto, sabe para quê? Para te dar uma instrução, para que você realmente cresça nisso, para que você adquira, né? Consiga realizar o seu sonho e que você seja um investidor do reino, para que outras pessoas sejam salvas também, sabe? Deus, o nosso Pai, Ele quer suprir todas as nossas necessidades. É todas e é todas. Não abre parênteses e menos isso ou menos aquilo. Sabe? Cristo morreu na cruz para que nós tivéssemos uma vida hoje plena e abundante nele, vivendo com o Senhor todos os dias da nossa vida, mantendo a convicção de que pode acontecer o que for. Não importa que os nossos olhos naturais vejam, que os nossos sentimentos estão passando, né, por aquele turbilhão de coisas ao mesmo tempo, mas nós estamos fundamentados e nós sabemos que nós temos o nosso Pai, que vai estar conosco até a consumação dos séculos. E é isso que eu tenho para falar para vocês. Ai, menina, eu não tive nem coragem de interromper, porque tá maravilhoso. Então, assim, eu não falei nada porque não tinha pergunta a ser feita, Amanda. Como eu recebi, Amanda? Eu acho que todo mundo recebeu dessa live. Eu vi que tinha uns 155 pessoas que passaram pela live. Então, assim, faz um convite para salvação. Eu não sei se todos que estão aqui assistindo com a gente já conhecem esse Jesus maravilhoso, mas faça. Faz pra gente o convite. Aos que conhecem, né? Que sirva de motivação para que nós sejamos mais intensos. Uma última coisa agora para a gente aproveitar esse tempo. Sabe, gente? Não vamos focar nas notícias ruins, sabe? Naquilo que o mundo está tentando introduzir dentro de nós. Como eu falei, passamos por dias ruins, estamos passando por dias ruins, mas nós vamos nos fundamentar naquilo que as Escrituras dizem, sabe? Vamos olhar para esse tempo, um tempo que nós vamos nos consagrar mais ao Senhor, sabe? Nós vivemos uma vida tão corrida e às vezes no cotidiano nós sentimos a falta de ter um momento de comunhão com o nosso Pai. Agora nós estamos tendo tempo de sobra para conhecer de fato quem o nosso Pai é, de ter experiências novas com Ele. É isso que talvez as pessoas estão ficando em casa e às vezes estão se desesperando. Queridos, vamos ocupar o nosso tempo lendo, né, a palavra do nosso Senhor, do nosso Pai, tendo momentos de oração com a sua família. E jovens, sabe, busque ao Senhor, sabe, busque você ter experiências com o Senhor. Não seja raso, não limite o que Deus pode fazer na sua vida, sabe? Porque eu sou meia do fogo, né? Você lembra, né, Kel? Que tipo assim, eu sou meia doidona, sabe? Eu gosto de experimentar tudo que o nosso Pai pode nos proporcionar, sabe? Nesses dias seja intenso, porque quando o tempo ruim, quando o tempo mal passar, queridos, nós vamos estar com todo vapor, com toda a força para desfazer toda a obra de Satanás. Se levante em oração pelas famílias daqueles que se foram. Sabe? Nem sempre, como eu e você, essas pessoas têm a palavra, sabe? O Espírito dentro que pode consolar. Então, intercedam por essas vidas, sabe? Mantenham o tempo de vocês ocupado nas coisas do Senhor, sabe? Porque se você não fazer isso, a gente fica meio doido, né? Porque não tem nada para fazer, você fica naquela rotina, principalmente pessoas que trabalham, né? Que estudam, então naquela rotina. E outra coisa, uma coisa que eu ouvi, nós pensamos assim na nossa vida, uma das lives, pensamos assim na nossa vida como se nós fôssemos um sachê de chá, né? Nós temos aquela capinha e nós somos realmente aquilo que está dentro. Nós estamos passando por momentos quentes, né, da nossa vida, onde nós somos forçados a olhar para todas as áreas da nossa vida e olhar aquilo, né, e falar assim, nossa, meu Deus, isso está muito errado, isso aqui está muito certo. E agora aquilo que está dentro de nós está saindo. Quem nós realmente somos está colocando em evidência nesses dias, né? Porque nós estamos sendo confrontados pelo tempo, pelo confinamento, um com os outros. E, queridos, usa isso para vocês
pegarem e entenderem quais são as áreas que ainda precisam ser tratadas, aquelas que precisam ser mais fundamentadas, sabe? Para que quando esses dias passarem, nós vamos estar fortalecidos, nós vamos estar revigorados, porque sabemos que nós estamos vivendo os últimos dias aqui na Terra. O fim está muito próximo, e isso não é mais uma questão que sempre, né, a humanidade sempre falou que Cristo viria, mas as coisas já estão todas se cumprindo, né? Então, assim, nós sabemos que, de fato, estamos vivendo o último tempo. Então, se você ama a sua família, se você ama os seus amigos, queiram influenciar eles para Cristo, para que vocês possam viver uma eternidade junto com eles, sabe? Não retenham aquilo que está dentro de você. Às vezes você olha para você e você fala, nossa, mas eu sou tão incapaz, eu não sei conversar. Querido, se você um dia conheceu a Cristo, eu creio que você já tem instrumento suficiente para falar de Cristo para as outras pessoas. Aquilo que está dentro de você, as pessoas que você vai alcançar, eu não vou alcançar, a Kel não vai alcançar, o seu pastor não vai alcançar, você vai alcançar. Não retém aquilo que está dentro. Faça a diferença, sabe? Nesses dias, procure aí na sua lista de contato dos seus amigos, faz muito tempo que você não conversa, chama eles para conversar, sabe? Tenha um momento de comunhão para vocês se conhecerem, sabe? Nós somos corpo de Cristo, porque às vezes, você sabendo da minha dificuldade, você vai saber ser suporte nessa área para mim, você vai saber interceder pela minha vida, e é isso que Cristo quer para as nossas vidas. Vamos olhar com os olhos bons, vamos olhar como Cristo vê as coisas, e que venhamos ser sal dessa terra, que venhamos ser luz dessa terra, e eu quero dizer para vocês, para encerrar, que eu amo a vida de vocês, eu amo o corpo de Cristo, eu amo, sabe, poder ser filha juntamente com vocês. E o que eu puder fazer por vocês, sabe? O meu vai estar aí, só vocês me procurarem. Se quiser meu nome pra gente conversar, eu vou estar sempre disponível a vocês, porque esse é o real motivo de nós estarmos aqui, sabe? Para que nós nos conhecermos como corpo, para que nós crescemos junto como corpo, e que nós vamos nos preparar como a noiva de Cristo, porque Ele está voltando. E é isso, espero realmente que você tenha sido um pouco edificado, né, com as coisas que o Senhor tem feito na minha vida. Um pouco! Gente, eu sou agora... Não, foi maravilhoso, Amanda. Incrível, assim. Eu sabia, quando eu falei com o pastor que eu estava com vontade de fazer essas lives, eu sabia que tinha que começar com você. Porque a gente viu, não só pelo que aconteceu, mas o antes, como você era intenso, como você é intenso. Eu lembro daquela adoração, sabe, rasgada assim na igreja. A gente vê e vê Deus em você. Então, assim, é lindo isso. Todo mundo que estava aqui, eu estava olhando, ouvindo você, e vendo nos comentários, todo mundo dizendo como te admira, como vê Deus em você. Isso é a mais pura verdade. Quem vê Amanda vê o Pai. Olha que coisa linda, né? É isso. E essa, gente, é uma satisfação muito grande pra gente, sabe? Eu falo assim que hoje os maiores elogios que nós podemos ter como cristãos é a pessoa olhar pra nós e falar, nossa, como eu vejo Deus na sua vida, sabe? Aí eu falo, Pai, eu tô no caminho certo. Porque aquilo que é bom pra nós, aquilo que mudou as nossas vidas, aquilo que trouxe esperança pra dentro de nós queremos pro nosso próximo também. Então, assim... Eu quero muito que vocês possam viver essa vida intensa com o Senhor, essa vida, sabe, de alegria, de vivermos completos, e que mesmo quando o dia mal chegue, nós vamos estar plenos no Senhor, com a força para nos revigorar, sabe? Então é isso. Amo vocês, que é muito obrigada por esse tempo. Por ter me convidado, eu fiquei extremamente feliz, sabe? Porque às vezes tem tanta coisa pra gente falar e a gente fica aqui querendo transbordar, né? É verdade. Então, assim, muito obrigada, sabe? E olha, eu estou com muita saudade de vocês. Ai, vem ver a gente, por favor. Em breve. Agora, por causa desse negócio, fica mais difícil. Não, eu tenho razão. Eu tava tirando carteira, porque eu tô com 21 anos e não tirei carteira ainda, sabe? Tá tirando aqui? Assim... Oi? Tá tirando aqui em Itajubá? Não, aqui. Ah, tá. Aqui em Minas Gerais. Então eu tô tirando pra depois eu poder ir visitar vocês, sabe? Mas se sintam abraçados. Eu amo a vida de vocês.
E eu aprendi esses 2 anos, assim, olhando para a vida de vocês, eu pude absorver as unções específicas na vida de vocês. Amém. Se eu cresci, se eu consegui suportar todas as coisas que aconteceram, foi sim por conta do meu posicionamento, e foi porque Cristo estava comigo, mas também foi porque vocês me suportaram em amor durante esses 2 anos, e eu só tenho a agradecer a Deus pelas pessoas incríveis que Ele colocou no meu caminho, e que sem vocês eu não teria conseguido. Então, assim, a gente tem que dar honra a quem tem honra, vocês têm o meu respeito, vocês têm a minha honra, e eu vou levar vocês para onde eu passar, sabe? A Di, o pastor, as meninas, sabe? Foram momentos assim que nós fomos forjados, que nós crescemos junto. Aí na igreja fomos muitos intensos, né? Vários eventos. E foi isso que se eu tivesse talvez ficado em Pouso Alegre, na minha área de conforto, eu não teria rompido tantas coisas, né? Dentro de mim. Então, assim, eu sou grata a Deus, mas eu sou grata a vocês também. Porque vocês teve esse tempo comigo. E como eu disse, independente de onde eu for, para onde eu for, vocês estarão no meu coração. Te amo muito, Amanda. Obrigada mesmo. Como eu recebi? Amém. Eu vou escutar essa live de novo, porque de verdade. É tão bom a gente ouvir. É tão bom a gente sentir. Que bom, eu fico muito feliz. Eu espero mesmo que vocês tenham absorvido um pouquinho. Eu também cresço demais, sabe? Porque a primeira pessoa ouvir é a gente mesmo. Então, a gente falar as mesmas coisas traz segurança para nós também. Então, é muito bom tá falando sobre o nosso Pai, conversando um pouquinho sobre a palavra. Te apertar. Eu vou aí, não está perto. Por favor. Então, obrigada mesmo, tá? A gente já tá com quase 1h30 de live. A gente tá Meu Deus, passou muito rápido. Eu tô num momento de ficar falando muito, sabe? Aí eu perco. Eu perco um pouquinho. Não, mas tá sendo maravilhoso, porque quando a coisa boa vai fluindo, né? E assim, as pessoas estão entrando, mas agora a gente vai ter que acabar. Mas tem as próximas. A gente pode estar conversando sobre várias coisas. Isso, aceite o nosso próximo convite. Beijo grande, beijo para todos. Beijo, gente. Boa noite. Muito obrigada de novo, Kel. Eu amo vocês. Qualquer coisa, amo você também. Estou aqui. Não vou conseguir botar outro coraçãozinho, mas isso, sabe, né? Que não é a metade inteira. Tá segurando o celular. Gente, boa noite, viu? Fiquem na paz. Boa noite. Beijo. Beijo. Tchau, povo.